Tarde, meu nome é Sofia e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre os princípios de classificação taxonômica e sistemática. Você sabe o que é taxonomia? Você sabe o que é sistemática? Bom, o meu intuito é fazer uma breve revisão aqui com vocês, falar alguns pontos principais, alguns nomes importantes e vamos começar com taxonomia. Bom, vocês sabem o que é taxonomia? Bom, a taxonomia ela é a área que elabora as leis de classificação. Aí temos a sistemática, que ela trabalha com a classificação dos indivíduos através de identificação e nomenclatura. A nomenclatura botânica, ela está baseada em alguns princípios, que eu vou citar uns aqui, e isso de acordo com o Código Internacional de Nomenclatura. A nomenclatura botânica, ela é independente, não tem ligação com a nomenclatura zoológica, de zoologia. Acho que zoológica, não é esse mesmo. O nome de um grupo taxonômico, ele se dá por prioridade de publicação, ou seja, a partir do momento que um indivíduo coleta e identifica uma espécie, o nome vai ser aquele que ele publicou. Nenhum outro que for publicado depois, vai ser aquele do exato momento que ele publicou. As regras, elas são retrativas, exceto claramente quando tem alguns limites. Independente da origem, do local de onde foi coletado a espécie, o nome dos táxons tem que ter alguma origem, algum elemento, algum resquício, alguns tratados latins, da língua latim. A nomenclatura, ela é baseada no sistema binominal de Linnaeus. Binominal vem do nome bi, como todo mundo sabe, é dois, e é justamente isso, dois nomes que se uniram e formam o nome da espécie, onde o primeiro nome é o gênero, que se dá, onde a primeira letra do gênero, do nome vai ser maiúscula, e o segundo nome vai ser o epíteto, onde a primeira letra do epíteto específico vai ser minúsculo. Algumas categorias taxonômicas. Vamos abordar agora sobre categorias taxonômicas. As categorias taxonômicas, elas são duas. Temos as supragenéricas e as infragenéricas. Normalmente está ligado, relacionado com as terminologias dos nomes, né, com as terminações nominais. Aí temos a tipificação, é o processo de escolha de um tipo nomenclatural, que podemos ter dois tipos. A tipificação é o processo de escolha nomenclatural e podemos ter dois tipos. Temos a monomia, como o nome se diz, é um nome que é se dado ao taxo, e temos a monossemia, que cada taxo é dado a um nome, é ao contrário, entenderam? Aí, tipos de nome, nós temos os nomes vernaculares e os nomes científicos. O que é os nomes vernaculares? Os nomes vernaculares são os nomes comuns, conhecidos popularmente, como é chamado popularmente. Já os nomes científicos, eles são o nome que é dado desde a origem, que é dado pelo pesquisador que identificou-lo. Temos algumas problemáticas com relação à nomenclatura. Entre elas, uma espécie ela pode ter mais de um nome popular. Isso não é uma coisa tão estrambólica, mas pode trazer alguns problemas, porque se você é de uma certa região e vai para outra, alguma espécie de planta que você conhece pode ter um nome popular diferente naquela região. E quando você for se comunicar e falar sobre essa espécie, pode ser que
a população dessa região, uma pessoa dessa região, não conheça essa espécie pelo nome que você conhece normalmente. Outro problema da nomenclatura é os nomes populares, eles não indicam a categoria taxonômica. Muitas vezes o nome popular não tem relação nenhuma com o nome científico, com a categoria taxonômica. Aí aqui só para complementar algumas definições gerais, que é o nome, é o termo geral, que vai ser escolhido para dar um grupo taxonômico. Aí tem o epíteto, que é o nome seguinte, que fica depois, né? E temos publicação efetiva, que a publicação efetiva é aquela feita mediante a publicação, é a partir do momento que você deu o nome, publicou em artigos e firmou ali e o nome é aquele. E temos a publicação válida, que se dá a partir depois da publicação efetiva, que e na publicação válida a diferença é que tem que ter indicações tipo nomenclatural, apresentando descrições latim, com a língua latim. Agora vamos falar de sistema de classificação. Alguns termos importantes da filogenia eu vou abordar e agora mesmo eu vou falar sobre diagrama, a terminologia da árvore, o diagrama, né, que é conhecido também como árvore genética, alguma coisa assim do tipo. O diagrama, ele ilustra a história evolutiva dos organismos, de uma espécie, de animais, de planta. Bem, onde o diagrama ele é composto por alguns elementos. Temos raiz, temos nó, temos ramo e também temos taxo, comprimento do ramo, onde eu vou falar um pouquinho aqui de cada um. O nó é o encontro entre os taxos. Queria uma fotinha, se eu tivesse uma foto eu ia mostrar bem para vocês. Quando tem um taxo que vai ligado a outro e entre eles vai ter um nó. Temos o ramo, é a linha que define o parentesco entre taxo. Em seguida temos o comprimento do ramo. O comprimento do ramo ele é interessante porque quanto maior o ramo, mais processos mais mudanças ocorreram naquele ramo, porque ele está ligado com isso. O ramo quanto maior processo de mudança, maior processo evolutivo. Temos o clado. O clado é um grupo que tem um ancestral em sua descendência, que tem um único ancestral comum, né? Aí temos a raiz que traz o ancestral comum de todos os taxos. E agora vamos falar um pouquinho aqui de tipos de grupo. Saindo aqui dos componentes do diagrama, vamos para os tipos de grupos. Temos tipos de grupo. Temos o grupo monofilético, parafilético e polifilético. Eles estão relacionados com a ancestralidade, onde o grupo monofilético se trata de um ancestral comum em todos os seus descendentes, ou seja, vários descendentes, mas um ancestral comum. E isso forma o clado. Agora, os parafiléticos um ancestral comum e alguns de seus descendentes. Não é todos os descendentes, é só alguns descendentes com um ancestral comum. E isso forma o grado. Agora temos os polifiléticos. Os polifiléticos mais de um ancestral comum. Para encerrar aqui a questão da nomenclatura, de diagrama, de grupos, trazer alguns termos importantes do sistema de classificação filogenética, e que é apimorfia, plesiomorfia, sinapomorfia, simpliomorfia, homoplasia, paralelismo, reversão, grupos irmãos, homoplasia, homologia. Tudo isso se trata de característica que um dada espécie vai ter, que vai relacionar com outras. Se trata de características ancestrais que de certa forma vai conectar uma espécie com outra, e é basicamente isso. Esses termos são muito importantes, mas como
vocês viram, são muitos termos, então fica para um próximo vídeo, quem sabe, falar um pouco deles, porque agora eu vou terminar aqui com dois modelos de cultivo não, como eu posso dizer, de armazenamento, será a palavra certa, de plantas, que temos os herbários e as essicatas. Falar aqui a diferença entre um e o que é cada um, né? A essicata se trata de parte de uma espécie coletada, né? Que vai ser dessecada, fixada ali numa cartolina, onde nessa cartolina vai ter um rótulo com identificação que parte daquela espécie, de que parte pertence essa espécie, coisa assim, data de coleta, onde foi coletado. E a essicata, ela tem por objetivo estudos botânicos. Já o herbário se trata de coleções de plantas. Viu que a essicata é a amostra de plantas? Já o herbário se trata de coleções de plantas que foram dessecadas em estufa, devidamente coletadas, catalogadas, identificadas. E o herbário, ele tem como objetivo, como eu posso dizer, catalogar não, é identificar a espécie. A partir que um pesquisador identifica, coleta uma espécie ele não conhece, ele leva a espécie até o herbário e caracteriza com as outras espécies presentes e identifica ela. E é isso.